E aí, galerinha, boa noite. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, olha só, vamos começar aqui a nossa aula, né, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. Nós vamos estudar agora aqui a nossa função do segundo grau, tá bom? Vamos estudar aqui a nossa função do segundo grau. Nós vamos começar aqui vendo uma aplicação da função do segundo grau, que são as curvas de demanda, beleza? Então, vamos lá. Então, olha só, as curvas de demanda nos mostram o estabelecimento do nível de preço no mercado frente à quantidade de demanda de um determinado produto pela sociedade. Então, vocês, se não estudaram ainda, vocês vão estudar, que a quantidade demandada de um produto, ela pode ser determinada em função do preço desse produto. Então, quanto maior o preço de um produto, menor é a quantidade demandada. Estamos falando de um produto comum, tá? Um produto que tenha um comportamento no mercado comum. Então, para um produto comum, quanto maior o preço do produto, menor é a quantidade demandada, tá bom? Isso para um produto comum. Então, você vai ter que, por exemplo, se o preço ele sobe, né, a quantidade ela diminui, né? E se o preço diminui, a quantidade demandada ela tende a crescer. Isso para um produto comum. E essa demanda, né, que aqui é representado pela letra Q, né, aqui é representada pela letra Q, ela pode ser dada em função do P por uma função. Tanto uma função linear, como pode ser uma função quadrática, tá? Então, o Q, ele é que para nós aqui é a demanda, tá bom? Esse Q aqui para nós é a demanda, tá? Ela pode ser determinada em função do P, através de uma função linear ou através de uma função quadrática, né? E nós vamos ver hoje a aplicação, no caso de uma demanda com uma função do segundo grau, tá? Uma função parabólica, tá bom? Então tá aqui a demanda, né, por curva de demanda, vai ser determinada através de uma equação, uma função do segundo grau, tá bom? Então, uma função do segundo grau, né, ela tem essa forma aqui geral, tá? Tem essa forma geral. Y igual a ax quadrado mais bx mais c, tá? Isso para, considerando se o a for positivo, né? O gráfico de uma função do segundo grau, ela é uma parábola, tá? Ela tem esse formato aqui, né? E essa abertura, né, ela é chamada de concavidade. Então, no caso de uma parábola, né, de uma função do segundo grau, onde esse a aqui ele é positivo, tá? Você vai ter uma parábola com a concavidade, ou seja, com esta abertura para cima, tá? Ao passo que se o a for negativo, né, se ele for menor que zero, você vai ter uma concavidade para baixo, tá bom? Então aqui você tem x ao quadrado, tem x, e esse a, b e c são chamados de coeficientes, tá bom? Então tanto o a aqui, tanto o a quanto o b quanto o c são chamados de coeficientes, tá? Coeficientes da parábola, tá? E o x é a nossa variável, tá bom? O x é a nossa variável. Então eu posso ter esse A positivo ou negativo. Se ele estiver positivo, você vai ter a concavidade para cima. Se ele estiver negativo, você vai ter a concavidade para baixo, a abertura para baixo da parábola. No caso do A ser positivo, a concavidade para cima, você vai ter esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele vai ser o ponto, o valor mínimo que a função atinge. Então observa que essa função, ela vem decrescendo, né? Aqui, ó. Ela vem decrescendo, ela atinge esse valor e aí ela volta, aí ela cresce. Então ela é decrescente até esse valor aqui e depois ela é crescente desse valor para frente, tá? Então
do menos infinito, né? Lembra lá quando nós estudamos lá os intervalos de classe, né? Então, daqui, né? Daqui até aqui, ó, ou seja, de menos infinito até esse valor, ela é decrescente, e desse valor, né, até o para cá, que é o mais infinito, ela é crescente. E esse valor aqui é o valor mínimo que a parábola, que a função vai atingir. Tá? Esse é o valor mínimo que ela atinge. Então, quando o a é positivo, a concavidade está para cima, a função, né, quadrática, a função do segundo grau, ela atinge um valor mínimo. Tá? Então, eu vou ter aqui um x mínimo e aqui eu vou ter um y mínimo, tá bom? Esse ponto aqui é chamado de vértice da parábola. Então esse vértice ele tem o x do vértice e o y do vértice, tá? O x do vértice é o valor mínimo, é o x, né, para o qual o y é mínimo, e o y do vértice é o valor mínimo. Então o y do vértice é o valor mínimo e o x do vértice é o x, né, para o qual a função atinge o seu menor valor, tá? Outra coisa aqui, ó, esse ponto aqui que a parábola intercepta o eixo y, ele corresponde ao valor de c. Então aqui você tem o valor de c, tá bom? Esse ponto aqui, onde a parábola intercepta o eixo x, essas aqui são as raízes da função. Então aqui eu tenho x2 e aqui eu tenho x1. Então vocês lembram lá, quando estudaram a equação do segundo grau, né, vocês resolvem a equação, acham duas raízes. Então essas duas raízes são esses dois pontos, onde o gráfico intercepta o eixo x. Tá? Aí onde o gráfico intercepta o eixo y é o valor de c. Né? Esse ponto aqui embaixo, que é o menor valor que a parábola que a função vai atingir, é o vértice. Nesse vértice eu tenho dois valores, tenho um ponto, né, formado por dois valores, que é o x do vértice e o y do vértice. Tá? O y do vértice é o valor mínimo que a função atinge. No caso dela ser positiva, né, no caso desse A ser negativo, tá? No caso desse A ser negativo, né, você vai ter o vértice bem aqui, ó, tá? Você vai ter aqui o vértice. Então, você vai ter aqui o vértice. E aí você vai ter o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, ó, você vai jogar, vai estar aqui, ó. Aqui vai estar o x do vértice. E aqui vai estar o y do vértice, tá bom? Esse y do vértice vai ser o maior valor que a função, no caso aqui, como a concavidade é para baixo, a função ela vem crescendo, atinge o valor máximo e decresce, tá bom? Então esse valor de y aqui é o valor máximo que a função atinge, e esse x do vértice é o valor de x para o qual a função atinge o seu valor máximo, tá bom? Aqui onde a parábola intercepta o eixo x, você tem as raízes da função, no caso x1 e o x2, tá bom? E aqui onde ela intercepta o eixo y, você tem o valor de c, tá? Então isso aí são as características gerais de uma parábola, tá bom? Então vamos lá. A construção, né? Para você construir o gráfico de uma função quadrática, né? Você precisa de apenas, para você construir o gráfico de uma função, você precisa apenas desses dois pontos aqui, tá? Que são as raízes da função, né? É o nosso x1 e o nosso x2, tá? Você pode achar o vértice da função, tá? Então aqui é o vértice, aqui é o x do vértice e aqui é o y do vértice, tá bom? E o ponto C, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, é o valor de C, tá? Então, e com isso aí você consegue desenhar o gráfico da função. Tendo a função, você consegue desenhar o gráfico dela, determinando as raízes, determinando o vértice e determinando o valor de C, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Esse x do vértice ele pode ser determinado menos b dividido por 2a, e o y do vértice pode ser determinado por menos delta dividido por 4a. Então essas são as duas formas para você achar o vértice da parábola, que é um valor importante para você montar o gráfico, tá bom? Tendo uma função do segundo grau aí, ó, uma função quadrática,
né, eu tenho algumas possibilidades, seis possibilidades para o gráfico dessa função, tá bom? Quais são as 6 possibilidades? Ora, se o A for positivo, você já sabe que a concavidade é para cima. Então tá aqui, A positivo, concavidade para cima. Agora, se o delta, lá da função do segundo grau, não sei se vocês lembram lá, quando vocês estudaram a equação do segundo grau, lá na 8ª série, 9º ano, né, você tem o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, se esse delta for positivo, você vai ter duas raízes. Aqui, ó, você vai ter o x1 e você vai ter o x2. Se esse delta for igual a zero, o x1 vai ser igual ao x2. E se esse delta for negativo, né, você não vai ter raízes aqui, ó. Tá? Você não vai ter raízes aqui. Por quê? Porque como o delta é negativo, né, as raízes da função, lembra lá, né, que o x1 e o x2 ele é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então essa aí é a fórmula de Bhaskara, né, para achar o valor de x1 e de x2. Né? Como esse delta é negativo, não existe raiz quadrada de número negativo, logo não vai existir raízes reais. Então, nesse caso aqui, o gráfico não intercepta o eixo x, porque nesse caso não há raízes, tá? Não há raízes reais. Nesse caso não há raízes reais. Aí você tem essas mesmas possibilidades quando A é negativo. A diferença é que quando A é negativo, a concavidade é para baixo, tá? A concavidade é para baixo. E aí você vai ter a mesma coisa. Se o delta for positivo, você vai ter duas raízes. Você vai ter o x1 e o x2. Se esse delta for igual a zero, você vai ter uma raiz só, x1 é igual a x2. E se esse delta for negativo, pela mesma condição lá de cima, você não vai ter raízes reais, tá bom? Você não vai ter raízes reais. Então essas são as possibilidades para o gráfico de uma função do segundo grau, tá bom? Então vamos parar por aqui a primeira parte, para não ficar muito longo o vídeo.